pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Mix da Lari. E hoje é terça-feira, dia de casos criminais. Hoje eu vou contar o caso do palhaço assassino. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para você receber notificações toda vez que tiver vídeo, tá bom? Então, vamos pro vídeo. John Wayne Gacy nasceu no dia 17 de março de 1942. Ele era o filho único homem de 3 irmãos. Ele era muito apegado à sua mãe e às suas irmãs, mas com seu pai ele já não tinha tanta proximidade assim. O pai dele era alcoólatra e agredia constantemente a mulher dele e os filhos, no caso ele e as irmãs dele. O Gacy fazia de tudo para tentar orgulhar o pai, mas sem sucesso, porque tudo que ele fazia, o pai dele criticava, o pai dele dizia que não prestava, o pai dele dizia que ele era inútil, que ele era idiota, imbecil e tratava ele super mal. Ele dizia também que o Gacy era um marica, filho de mamãe e que provavelmente se tornaria uma bicha. Isso nas palavras dele, o pai do Gacy. Em 1949, o Gacy foi molestado sexualmente por um amigo próximo da família. Só que ele não dizia nada sobre o assunto, ele não falava nada para a família, porque ele tinha medo do pai dele achar que a culpa era dele mesmo, de ele estar se insinuando ou alguma coisa assim do tipo. Ele tinha medo, então por isso ele não falava para ninguém também, pro pai dele não bater nele e brigar com ele. Quando o Gacy estava na 4ª série, ele vivia tendo desmaios contínuos, direto ele desmaiava, ele estava passando mal. E quando foi em 1957, ele foi internado por apendicite. O pai dele, novamente, ficou criticando ele, dizendo que ele estava fazendo isso para chamar atenção, que não era verdade que ele estava doente, que isso era uma farsa dele, ele estava fingindo só para ter a atenção da mãe dele, a atenção do povo, do pessoal. Em 1960, o Gacy, já com 18 anos, entrou para a política como assistente pessoal de um candidato da sua vizinhança. Ele era ali o assistente de fiscal eleitoral desse candidato lá da vizinhança dele. E novamente o pai o criticou, dizendo que ele era ingênuo. Cansado de tudo que ele passava com o pai dele, de todas as coisas que ele vinha sofrendo, ele decidiu largar a casa dos pais e morar em Las Vegas. Lá ele começou a trabalhar em um necrotério. E nesse necrotério ele ficava dormindo atrás da sala de embalsamento. Ele não tinha muitas condições para pagar um aluguel, essas coisas, então ele dormia atrás dessa sala de embalsamento. E ele ficava ali observando os serviços que os funcionários faziam ali com os corpos. Até que um dia ele decidiu praticar necrofilia com o corpo de um adolescente do sexo masculino. Para quem não sabe, necrofilia é o ato de praticar sexo com cadáveres. Ele trabalhou nesse necrotério durante 3 meses e depois que ele praticou esse ato, ele não quis mais trabalhar no necrotério e acabou voltando para Chicago, para casa dos pais dele. Então lá ele conseguiu um emprego em 1964 numa loja de sapatos. E aí no mesmo ano, em março do mesmo ano, ele conseguiu ser promovido para gerente dessa loja. E aí ele ficou noivo de uma amiga lá, uma colega, do serviço dele, e ele ficou noivo dessa mulher. Quando foi em setembro do mesmo ano, ele se casou com essa mulher. E logo depois que ele se casou com ela, o sogro dele, pai da mulher, ele comprou 3 restaurantes em um outro estado. Então ele falou que era para eles se mudarem para esse outro estado, o Gacy, mas a mulher dele era para se mudar para esse outro estado, para ele, gerenciar os restaurantes dele. Então ele foi para lá, para esse outro estado, com a mulher dele. Em 1965, o Gacy foi nomeado como o 3º maior Gacy lá do estado onde ele morava. Para quem não sabe, Gacy era uma organização de formação de cidadania e liderança para pessoas de 18 a 40 anos. O Gacy teve 2 filhos e dizia sempre que a vida dele estava boa, estava perfeita. Inclusive, quando o pai dele soube dessa nova vida dele, que ele tinha casado e tido filhos, ele chegou a pedir perdão pro Gacy, dizendo que ele estava errado sobre ele, e pediu desculpa pelas coisas que ele tinha falado sobre ele. Porém, apesar de tudo isso, ele não se sentiu satisfeito e começou a beber bastante e usar drogas. O Gacy abriu um bar para ele lá no porão da casa dele e convidava os funcionários lá onde ele era gerente
para tomar uma cerveja lá depois do expediente. Inclusive ele chamava também adolescentes. E com esses adolescentes ele tentava fazer alguma coisa, tipo molestar, tentar cometer ali um abuso sexual. E quando ele via que não dava certo, ele ficava dizendo que era só brincadeira, que ele estava brincando, que não era para ninguém levar nada a sério. Quando foi em 1967, o Gacy convidou um garoto, um adolescente, para ir assistir uma sessão de filme com ele. E esse garoto foi, quando chegou lá, o Gacy embebedou esse garoto e tentou abusar dele sexualmente, mas não deu certo e ele ofereceu dinheiro pro garoto calar a boca, pra ele não falar nada. Só que o garoto não aceitou e ele contou pros pais dele. Logo depois, a polícia ficou sabendo e o Gacy pegou 10 anos de prisão por abuso. Logo depois disso, a mulher dele separou dele e foi embora para outro lugar com os filhos dele. Depois disso, nunca mais ele viu eles. Na cadeia, ele se dava bem com todo mundo e tinha um comportamento exemplar. Então, após 18 meses, ele foi solto por bom comportamento. Depois que ele saiu da cadeia, ele voltou para Chicago e foi morar com a mãe dele. E por lá ele ficava fazendo bicos, para ajudar nas despesas. Mas com o tempo ele arrumou um emprego e com a ajuda da mãe dele, ele conseguiu comprar uma casa para ele. E aí ele fez um negócio para ele, começou um negócio no ramo da construção, que depois ficou muito grande esse negócio e ele até passou a contratar funcionários. Inclusive ele até tentou abusar, ele estuprou, na verdade, ele não tentou, ele estuprou um funcionário dele e depois esse funcionário dele viu ele no quintal e deu uma surra nele e ele apanhou bastante mesmo desse funcionário que ele estuprou. E a desculpa que ele dava para as pessoas que viam os hematomas era que ele tinha apanhado porque ele não pagou o funcionário dele, porque o funcionário dele não trabalhava bem. Em 1972, ele ficou noivo de novo. E para tentar melhorar a imagem dele, que já estava ruim com as pessoas, ele entrou num grupo de pessoas que se vestia de palhaço para alegrar as crianças em festas comunitárias, eventos comunitários e hospitais, onde tinham crianças doentes. Esse grupo se vestia de palhaço e ia lá alegrar as crianças. E ele se enfiou nesse meio desse grupo e criou um personagem para ele chamado o Palhaço Pogo. As pessoas consideravam ele um homem de bem, um homem bondoso, um homem que ajudava as pessoas, que gostava das crianças e tal. E ele foi até considerado o homem do ano. Então, ele começou a chamar adolescentes para casa dele, dizendo que, inventando desculpas, dizendo que tinha oferta de emprego e tal. E aí a mulher dele começou a desconfiar porque ele levava muito homens, só homens, para casa dele, e geralmente era para garagem. Ele sempre levava essas pessoas para garagem. E a mulher dele começou a achar estranho isso, e aí ela foi atrás para ver se ela encontrava alguma coisa. E aí ela acabou encontrando pornografia gay lá nessa garagem. Depois disso, ele assumiu ser bissexual e disse que não teria mais relações sexuais com a mulher dele. Então a mulher dele largou ele, separou dele e ele agora tinha a casa todinha pra ele, tava sozinho na casa, e aí que ele passou mesmo a chamar adolescentes, jovens pra casa dele. E aí um dia ele levou uma adolescente lá pra casa dele e lá ele praticou relações sexuais com ele. Quando foi de manhã, ele acordou e viu o adolescente no pé da cama olhando pra ele, segurando uma faca na mão. Então ele foi pra cima desse adolescente com medo pra se defender, foi pra cima desse adolescente, tomou a faca dele e esfaqueou ele até a morte. Quando ele foi pra cozinha, ele viu que esse adolescente estava com a faca na mão porque estava fazendo o café da manhã pra eles dois. Ele não estava com a intenção de matar, de fazer alguma coisa com ele, ele só estava fazendo o café da manhã pra eles, por isso ele estava com a faca na mão. E aí o desenrolar dessa história que aconteceu depois, eu não sei, eu não consegui encontrar. O fato é que ele confessou que enquanto ele estava matando o garoto, enquanto ele esfaqueava o garoto, ele sentiu uma sensação boa. E aí, 2 anos depois, ele começou a fazer isso com frequência. Chamava adolescentes para casa dele com a desculpa de que ia oferecer um emprego. E esses adolescentes iam para lá, chegava lá, ele fazia atrocidade com as vítimas. Tudo que vocês imaginarem ele fazia com a vítima, torturava, fazia tudo. E depois ele pegava o corpo e enterrava debaixo da casa dele. Geralmente, ele matava as vítimas dele por estrangulamento. E ele fazia as atrocidades depois que elas já estavam mortas. Mas ele decidiu fazer com um menino vivo. Ele
chamou esse menino pra lá com essa desculpa, né, que ia dar emprego e tal. E aí ele começou a fazer as atrocidades antes de matar o menino. Chegou até o ponto de que o menino falou pra ele matar ele, porque ele não aguentava mais. E ele não matou. Ele soltou o menino e o menino foi embora. E aí o menino contou, logicamente, o que tinha acontecido com ele. E aí os policiais foram interrogar ele, perguntar o que tinha acontecido, o que o menino tinha falado, se era verdade. E aí ele falou que o menino era escravo sexual dele e que tudo era concedido pelo garoto, tudo que ele fazia era concedido pelo garoto. Os policiais acreditaram e ficou por isso mesmo. E depois de 2 anos ele começou a fazer isso com muita frequência. Ele começou a matar adolescentes e enterrar debaixo da casa dele. Matava e enterrava debaixo da casa dele. Até que começou a ficar sem espaço debaixo da casa dele. Então ele começou a pegar os corpos que ele matava e jogava dentro de um rio. Até que um dia ele chamou o menino pra lá, novamente com a mesma desculpa de proposta de emprego. Só que esse menino, antes de ir pra lá, ele falou com os pais dele e falou pros pais dele de onde que ele tava indo. E ele foi e desapareceu, logicamente, porque foi assassinado. E aí os pais dele foram na polícia e contaram que o menino tinha ido pra lá. Então os policiais foram até o Gacy e interrogaram ele e tal, mas ele sempre se esquivava, sempre dava alguma desculpa. Porém, os policiais desconfiaram dele e ficaram monitorando tudo que ele fazia. E depois de muita pressão da polícia, em 1978, o Gacy confessou os assassinatos que ele tinha feito. A defesa de Gacy disse que ele era insano, mas os amigos de Gacy já diziam que ele não era insano, que ele tinha total sanidade mental, que ele sabia o que ele estava fazendo. A testemunha mais importante foi a do garoto que fugiu dele, do Gacy. Ele chorava bastante durante o depoimento dele e vomitava com frequência. Ele ficava vomitando e o julgamento teve que ser paralisado várias vezes para o garoto se recompor psicologicamente para poder terminar o depoimento dele. Então, o júri condenou o Gacy por 33 assassinatos. Ele recebeu pena de morte por injeção letal. Ele ficou 14 anos preso, esperando a execução. E durante esses anos, ele pintou quadros de palhaços. Quadros esses que foram parar em galerias. E as pessoas pagavam caro por esses quadros. De 100 a 20 mil dólares. As pessoas compravam esses quadros por até 20 mil dólares. Quadros de um assassino que matou 33 jovens. A execução estava marcada para o dia 10 de maio de 1994. E a última refeição do Gacy foi frangos, batata frita, camarão e morangos frescos. E quando foi às 00:01, ele foi encaminhado para a câmara de execução e assim se cumpriu a sua sentença. Então, gente, o que vocês acharam sobre esse caso? Vocês acham que a criação do Gacy, o fato dele ter sido molestado, contribuiu para que ele fosse esse tipo de pessoa? Nada justifica tudo que ele fez, mas vocês já acham que teve alguma coisa a ver? Deixem aí nos comentários, gente, o que vocês acharam desse caso. E eu quero já, desde então, agradecer cada um de vocês que está aqui me assistindo, cada um de vocês que deixa seu like, que se inscreve no canal. Muito obrigada por cada um de vocês, cada um mesmo. Muito obrigada. E fiquem com Deus, deixem seu like e até o próximo vídeo aqui no Mix da Lari.